Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 8, dos versículos 4 a 8. E aqui Jesus está fazendo uma caminhada, está fazendo uma viagem, indo de uma cidade até outra. E então pessoas começam a se unir ao grupo que estava com Jesus ali fazendo essa viagem, e conforme se unem, caminham com eles. E Jesus, aproveitando essa oportunidade, deve ter parado em algum lugar, enfim, mas ele conta uma história. Ele conta a história de que um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho e foram pisadas, e os passarinhos a comeram. Outras sementes caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram, e outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Estou lendo aqui a versão da Bíblia Mensagem, que está bem parecida aí com o que nós estamos acostumados a ler em outras versões. E é interessante que Jesus, novamente aqui, está fazendo uma alusão a algo que é muito comum para as pessoas daquela época. E para nós aqui, gente da cidade grande, digamos assim, pessoas urbanas, mesmo morando no interior, muitas vezes, nós estamos imersos na realidade da cidade. Jesus aqui está usando um exemplo para pessoas que estão imersas numa realidade de um mundo praticamente rural. Existiam as cidades, mas não era nada parecido, com a vida de hoje, onde nós realmente não temos contato com nada no nosso dia a dia em relação ao campo, por exemplo. Mas dá para entender, mesmo nos dias de hoje, o que ele está querendo dizer aqui com esse exemplo bem claro. Ele está falando que a semente, o reino de Deus, a mensagem do Evangelho é como uma semente. E existe um lavrador, que no caso aqui é o próprio Jesus, que sai semeando, que sai com essas sementes no bolso. E, enfim, essas sementes vão aí caindo, cada uma delas, gerando aí um tipo de consequência, tendo um fim. E é muito interessante Jesus falar que o que ele está fazendo, porque ele está falando sobre a própria obra dele aqui, e ele vai explicar posteriormente, mais para frente aqui a passagem, e aí fica mais claro isso até. Ele está nos dizendo que o que ele está fazendo, ele é como um lavrador, e a sua mensagem é como semente. São como sementes. Sementes que vão sendo plantadas em solos que são corações. Corações são pessoas. E o fato de Jesus dizer que o reino de Deus é como uma semente, e que existe um solo em que essa semente vai cair, e que dependendo do solo essa semente brota ou não, faz com que nós entendamos que o Evangelho ele é de fato uma semente, ele é algo que precisa ser cultivado, ele é algo que precisa ser cuidado. A fé é algo que precisa ser cuidada. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm um cuidado extremo com a sua aparência física. Estão sempre na academia, estão sempre fazendo procedimentos estéticos, etc. Isso é o quê? Isso é cuidado. Cuidado externo, cuidado com o corpo físico. Estão sempre comendo coisas que dizem ser saudáveis, combatendo outras. A mídia sempre fala, isso aqui não é saudável, isso aqui também não sei o quê. Nós vivemos uma época assim. E assim como nós devemos cuidar do nosso corpo físico, nós também devemos cuidar da nossa fé. E a nossa fé, segundo o que Jesus diz aqui, é como se fosse uma semente. E novamente, como nós estamos imersos no ambiente da cidade, bem urbano, a gente não tem muito essa percepção, mas uma semente precisa ser plantada, precisa ser regada, ela precisa ter uma terra ali boa, com nutrientes, para que ela possa se desenvolver. E isso tudo leva tempo. Há sementes que demoram muito tempo para brotar e precisam de todo um cuidado. Então, a nossa fé, o que Jesus quer ensinar aqui, uma das coisas que ele quer ensinar aqui nessa passagem, além de outras, é que a semente, a fé é como uma semente. Precisa ser plantada, precisa ser regada, precisa ser cuidada dia a dia. Assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, da nossa saúde, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa fé, dessa sementinha chamada fé. E cultivar a fé demanda não só leitura da Bíblia, uma leitura mecanizada, mas um estudo de fato, uma leitura acompanhada de oração. Não se preocupe em ler a Bíblia toda em um ano, isso não faz sentido. Preocupe-se em ler
livros bíblicos e extrair dali aplicações práticas para o seu dia a dia. E você consegue fazer isso através de um devocional, orando a Deus para que Ele te ajude ali, para que Ele te ilumine, te inspire sua mente. Pratique o autoexame. Olhe para dentro de você com transparência, com honestidade perante a Deus que tudo vê. Ele é o observador onisciente, né? Ele está nos observando de maneira oculta, entre aspas, sabe tudo o que está acontecendo e sabe quem nós somos de fato e pode mostrar isso para nós, se nós pedirmos, através do nosso autoexame. Pratique a confissão de pecados, né? Esteja sempre falando com Deus sobre isso. Se você discipula alguém ou se você é um discipulador, troque experiências de fé com essa pessoa. Diga como você leu aquela passagem e ela falou com você, como você tem orado por alguém, como você tem visto a ação de Deus na sua vida. Enfim, cultive a sua fé. Não seja uma pessoa que está domingo na igreja e aí sai da igreja, se desconecta de tudo e se conecta novamente no outro domingo e se desconecta de tudo. Não seja alguém que está na igreja e está preocupado com o jogo do Flamengo, do Palmeiras, o resultado do Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo Feminina, ou está pensando no problema bancário, ou está pensando no problema familiar, na doença. Cultive a sua fé. Faça silêncio. Não viva uma vida atordoada, sempre com televisão ligada, com som ligado. Entra no carro, já a primeira preocupação é pôr música. Não. Tenha um tempo de silêncio, onde você possa comunicar-se com Deus, cultivar a sua fé, regar essa sua semente que está dentro de você, onde você possa conversar com Ele. Nós acreditamos que é assim que acontece, porque nós acreditamos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Busque atitudes de vida diárias, pequenas atitudes que te conectem sempre com Deus, que te conectem espiritualmente, que reforcem, que criem musculatura, né, que reforcem a sua espiritualidade, que criem musculatura espiritual. Isso é tão importante quanto qualquer outra coisa que você faz no seu dia a dia. Faça pequenas orações durante o dia, não precisa fazer uma oração quilométrica quando você for dormir. Faça pequenas orações conforme você vai se lembrando de alguém ou de alguma situação, conforme você vai vivendo alguma situação diária, algo acontece. Enfim, eu não quero ser um guru que vai dizer a você o que você tem ou não que fazer. Estou aqui dando sugestões conforme elas me aparecem na cabeça de momento. Mas a mensagem principal é: a fé é uma semente. Se ela não for regada, não for cuidada, não for vigiada, né, no sentido de monitorada, ela, claro, vai perdendo força. Você pode correr esse risco. Então, não corra. Então, busque ações, busque conversar com Deus para que Ele vá te iluminando, de maneira que você mantenha acesa essa fé, mantenha acesa essa chama, mantenha essa semente bem plantada para que ela vá brotando e dando frutos. Deus abençoe você. Até amanhã.